E aí pessoal, como vai? Eu sou o Rafael Maciel. Seja bem-vindo a mais um vídeo aí. Hoje, um vídeo testando um formatinho novo. O vídeo que vocês vão estar vendo hoje é de um character sheet que eu estou fazendo de um personagem que é o Joy, né? De um projetinho que eu estou fazendo chamado Joy, e ele basicamente é um coelho mercenário. A ideia dele é que ele vive em um mundo onde as raças elas evoluíram de certa forma, né? E elas evoluíram igualmente. Como ele é um mercenário, a ideia dele é sobreviver fazendo trabalhos para os outros seres, né? Animais, robôs e tudo mais, em troca de recompensa. O Joy, ele é um coelho sério, né? Ele gosta muito de lutar, ele gosta de fazer os trabalhos dele, né? Ser ágil e tudo mais. E ele é mais despojado, né? Então ele curte essa questão de aventura, de sentir, né? O sangue ferver e tudo mais. Diferente do que é o normal em questão aos coelhos, né? Porque o coelho ele não é necessariamente um predador, né? O coelho ele é a presa. E quem já teve um coelho de estimação sabe, né? Eles são bem reservados, né? Eles são bem cautelosos, né? Se você vai tentar pegar um coelho no colo, ele já fica desesperado, né? Então o Joy ele tem esse certo diferencial aí de evolução, né? No caso desse projeto, ele tá no início do projeto ainda, né? Eu tô começando a construir ele. E a ideia é que fosse personagens baseados em personagens de game mesmo, né? Eu tô criando aí um projeto pessoal que tô criando todo o universo. Tô criando toda a lore desse novo mundo. E o Joy, né, sendo o protagonista, eu vou trazer mais coisas aí pra vocês. Mas ele sendo o protagonista, nesse mundo, basicamente, a questão do preconceito e o racismo elas são muito fortes, né? Porque tem muita divergência de personagens, né? E raças e etnias, né? E tudo mais, já que os seres eles evoluíram igualmente, né? Então a questão racional da coisa, ela tá em pé de igualdade para todo mundo, independente de qual animal ou ser seja. E então é bem difícil, né, de viver nesse mundo que acontece dos Joyals. E no caso, esse personagem aqui, que é o Joy, né, eu queria que ele tivesse um estilo de roupa muito mais largo, né, um pouco mais tranquilo para ele poder se movimentar e tudo mais, né. Então aqui na ilustração, a primeira coisa que eu estou fazendo aqui em questão ao personagem é preparar o porte físico dele, né? Que como os personagens eles vão ser mais estilizados, então eu estava tentando imaginar e entender um pouco melhor como que ia funcionar essa questão de misturar o corpo humano com o corpo de um coelho, né? Então eu fiz uma certa estilização, deixei ele com um porte físico um pouco mais forte, né, e atlético, já como ele é um cara que ele está sempre se movimentando bastante e tentando atingir uma forma bem mais espessa. Tá sempre tentando ser um personagem ali mais atlético, né? Mais ágil. Então eu queria fazer primeiro esse porte físico. Eu gosto muito de fazer isso nos personagens, né? Quando eu vou criar o character design deles, eu vou fazer os modelos, eu gosto muito de fazer o porte físico primeiro do personagem. Porque isso passa pra mim qual que vai ser a ideia dele, né? Se o personagem ele tem uma perna mais fina, se ele tem ombros mais largos, ou o tamanho da cabeça dele, né? Por exemplo, se for um tigre, já seria uma cabeça muito maior em relação ao corpo. Então essa parte aí inicial do projeto eu gosto muito de desenvolver, né? Até porque eu gosto bastante de anatomia, né, cara? Tem muita gente que não curte anatomia, mas eu me amarro em fazer anatomia, estilizar e tudo mais. E bom, nesse mundo vai ser bem interessante de lidar, a parte de criatividade e tudo mais, porque como tem muita diversidade, acaba sendo cada um por si. Então vai ser bem legal de criar todo esse universo, né? Toda essa variedade. E nessa lore é bem interessante porque tem uma espécie de hierarquia, né? Como tem seres muito grandes, seres diminutos e tem vários tipos de tecnologia e alguns seres que dizem até que tem magias diferentes. Tem toda uma forma de lidar em cada raça, em cada espécie. Então abordar isso vai ser bem interessante. Então, continuando. Fiz ali o portezinho dele bonitinho, né? E coloquei ali uma bermudinha pra ele. Na sequência aqui, eu pensei em fazer 3 formatos de roupas diferentes pra ele, né? Então,
eu queria que ele tivesse uma estética de roupa puxada para um ninja ou um espadachim, sabe? Eu só queria que fosse uma roupa que desse para ele ser ágil e desse para ele poder se movimentar bem, assim, não ficaria preso, né? Então, roupas levemente mais largas e tudo mais. Então, eu puxei inicialmente a roupa dele aí para um estilo de roupa clássico, né? De ninja, né? De personagem assim que se move nas alturas, né? Bem vibe Assassin's Creed ou Sekiro, enfim. Essa é a ideia, né? Que é aquela das pernas amarradas, com a parte de cima um pouquinho mais larga, usando uma jaquetinha, né? E tudo mais. E durante o processo, eu comecei a perceber que seria muito interessante se eu fizesse ele com uma roupa talvez um pouquinho mais fechada ou mais aberta ali, porque é tudo questão de teste nessa primeira parte do processo, né? Então eu fiz ali, por exemplo, os pés dele amarrados, mas eu também penso como que seria se ele estivesse usando um tipo de bota ou um tipo de tênis, né? Então essa questão de exploração é uma coisa que eu pessoalmente eu gosto muito de fazer. E nessa parte de processo que a gente desenvolve bem a ideia do personagem, é sempre bem interessante a gente pensar quais são todas as possibilidades que a gente pode desenvolver, né? Nesse caso aqui, eu acabei só fazendo 3, mas quando a gente tem um tempo legal assim e uma exploração bacana, é sempre legal fazer aí em média de uns 12, 15, fica bem legal até atingir a ideia do objetivo, né? Eu sentia que aqui nas variações que eu acabei fazendo, eu consegui ser um pouco mais certeiro, mas eu ainda pretendo voltar aqui para explorar um pouquinho mais o char. No momento, o nosso querido Joy, que é o protagonista aí da história, ele não é um coelho branco mais, ele já é um coelho castanho, que tem uma mancha branca nos olhos, né? Mas ele ainda continua no desenvolvimento, né? Logo mais eu trago aí um pouquinho mais sobre o projeto para vocês. Mas bom, eu acho que é isso. Eu falei um pouco demais aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se curtirem aí, eu trago mais nesse formato. Beleza? Lembrando, não esquece de curtir e compartilhar, hein? E bom, pessoal, a gente se vê. Até a próxima.